Olá, irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar, dessa vez mais uma lição, a penúltima lição, do semestre. Vamos começar a lição número 12. Então, irmãos que estiverem aí com a lição aberta, a lição número 12, e os irmãos que porventura não tiverem com a lição, a gente vai ler a passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo número 25. Então, essa é a leitura que nós vamos fazer hoje para a nossa lição, cujo título da lição é Vivendo no Espírito. O texto áureo diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A verdade prática é o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. E a gente vai fazer, irmãos, a leitura hoje é um pouco pequena e é bom para a gente poder desenvolver o nosso tema. Então vamos lá, irmãos, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo 25. Iniciemos a leitura. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, a lição ela é muito rica, E o apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Gálatas, ele tem, obviamente, um objetivo muito claro, nessa lição ao livro de Gálatas. O contexto do livro de Gálatas é um contexto bem interessante, mas antes de entrarmos literalmente no contexto do livro de Gálatas, é interessante nós mostrarmos aqui o antagonismo pelo qual Paulo ele nos alerta a nossa vida. O apóstolo Paulo ele não dá um meio termo. Ele diz claramente, ou nós vamos andar na carne, ou nós vamos andar no Espírito. A vida cristã ela não tem meio termo. Se nós alimentamos a carne, viveremos mais pela carne. Se nós alimentarmos o Espírito, devemos viver pelo Espírito. E essa ausência de um meio termo na vida cristã é o que faz com que muitos tentem hoje encontrar um meio termo, que é o que a gente chama erroneamente de cristão carnal. Não é possível, tem alguns cristãos que são carnais, não existe. O que é cristão anda no Espírito. Ou você está alimentando a sua carne, ou você, obviamente, vai estar alimentando o seu Espírito. E às vezes, no mundo onde as pessoas dizem que nós não podemos julgar o outro, claro que a gente não faz isso de modo farisaico, mas a partir do momento que nós temos que avaliar a nossa vida. Aqui, nessa lição, ela vai dar alguns frutos da carne, e o fruto daqueles que vivem pela carne, e no fruto daqueles que vivem pelo Espírito. Então, aqueles que vivem pela carne têm todas as características que vamos ver daqui a pouquinho. E aqueles que vivem pelo Espírito, está aqui também algumas características. Então, se a tua vida cristã, ela não reflete os frutos do Espírito, é necessário que oremos a Deus para que nós possamos transparecer os frutos do Espírito em nossa vida. E aí é interessante que Paulo fala, olha, aqui está o fruto da carne e aqui está um fruto do Espírito. E a lição, o título da lição é Vivendo no Espírito. E como é que se vive no Espírito? A primeira coisa que a gente lendo a Bíblia de uma forma contextual,
A gente entende que viver pelo Espírito Santo é ter a certeza que nós fomos libertos da carne. E a primeira forma de se mostrar liberto das obras da carne é lembrar do contexto do livro de Gálatas. Então eu peço aos irmãos que, se estiverem com o livro de Gálatas, no capítulo 5, tá? Ele vai tratar de forma interessante o início dele, né? Ele fala da nossa liberdade em Cristo. E aí, quando você lê Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo ele diz para os irmãos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo da escravidão. Ele diz: olha, a partir de hoje vocês vão viver pelo Espírito. E Paulo estava preocupado porque no contexto dos Gálatas existiam alguns cristãos judaizantes que tinham chegado para os cristãos gentios, dizendo que para que eles pudessem serem aceitos por Cristo ou aceitos na comunidade de Cristo, eles precisavam se circuncidar, né? E a partir disso, essa necessidade que esses cristãos judaizantes estavam fazendo era justamente dizer o seguinte: era tirar a liberdade do Espírito e impor aos irmãos o jugo da escravidão. De dizer: olha, a partir do momento em que vocês acham que podem fazer alguma coisa para serem salvos ou para merecerem a salvação, vocês não estão conhecendo a verdadeira fé que liberta. Vocês estão voltando para o jugo da escravidão da lei, achando que a circuncisão, achando que a salvação, ela vem por meio de algo que o ser humano pode fazer. E a preocupação de Paulo era justamente essa: vocês estão se deixando levar por esses cristãos judaizantes que estão querendo fazer com que vocês revivam as obras da lei, querendo que vocês se submetam novamente às obras da lei, querendo achar que a salvação vem por algum mérito, querem que você viva novamente pela carne. E aí no versículo 4 a preocupação de Paulo é tão grande, e ele diz: olha, vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Ou seja, a partir do momento em que Paulo diz que os irmãos que conheceram a graça de Deus, conheceram a liberdade para a qual ou pela qual Cristo nos chamou, e os irmãos preferiram então voltar aos rudimentos da lei para viverem de acordo com aquele jugo da escravidão, porque a partir do momento em que Paulo diz para os Gálatas: se vocês fizerem isso, se vocês se submeterem ao jugo da lei, circuncidarem, se houver a circuncisão, essa é a primeira de muitas das leis que vocês devem seguir. Vocês devem então seguir a lei inteira. E ele diz: se vocês forem seguir isso, vocês vão estar perdidos. E aí os irmãos, muitas vezes, por não conhecerem a liberdade que o Espírito Santo nos dá, o excesso muitas vezes de zelo pelo qual as pessoas não entendem a liberdade que o Espírito Santo nos dá. E aí quando a gente lê somente o versículo 1, quando diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo da escravidão. O que Paulo está dizendo é: você foi chamado para conhecer, para entender a graça de Deus. A graça de Deus não te condena, a graça de Deus ela te liberta. E aí isso assusta um pouco, né? Assusta um pouco a carne, né? Assusta porque as pessoas, muitas vezes, por não entenderem qual tipo de liberdade que Cristo nos chamou, imagina que isso aqui é uma licenciosidade para se viver da maneira que quer. E aí quando você passa para Gálatas, ainda no capítulo 5, no versículo 13, olha o que ele diz: caros irmãos, fossem chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. O que Paulo está dizendo é: a liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que não nos aprisiona nos rudimentos da lei.
que não nos faz impor a julgamentos humanos, a leis humanas, a regras humanas. Cristo nos chamou para conhecermos a liberdade que provém da graça. E a liberdade pela qual Paulo nos chama não é a liberdade para fazermos aquilo que queremos, mas é uma liberdade para que nós sejamos usados, para que a partir da graça nós possamos viver em amor uns para com os outros. E aí Paulo diz aos irmãos: pois toda a lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes o excesso de zelo nos leva a aprisionar, a voltar a viver os rudimentos da carne. E aí Paulo continua, aí vem o contexto da lição. No versículo 16 que diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Ele diz: como é que eu vou viver a liberdade de Cristo? Vivendo pelo Espírito. E o Espírito não te aprisiona à lei dos homens, a regras humanas, mas também não vai te fazer viver uma vida em licenciosidade, porque ele diz que aquele que vive pelo Espírito é livre, é liberto, e aquele que vive pelo Espírito vai mostrar as obras do Espírito quais são. E aí você vai perceber que essas obras do Espírito, elas servem tão somente a Cristo. E ele nos mostra: olha, vocês que querem voltar a viver pela lei, vocês vão voltar a viver segundo a carne. E olha só quais são as obras da carne. Aí ele começa a lição. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que esse versículo 19, são os pecados de natureza sexual. Obras da carne: imoralidade, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Essas são as obras da carne. Era isso que Paulo estava alertando. Se vocês acham que podem ser salvos por regras que vocês criam, isso é viver pela carne, é alimentar a carne, e é isso que vocês vão experimentar. Vocês que não conhecem a liberdade que Cristo nos dá pela sua graça, aprisionam outras pessoas por meio do Espírito, aprisionam outras pessoas a viverem por meio da carne, e elas passarão necessariamente a transparecer os frutos, não do Espírito, mas os frutos da carne, porque passam a viver pela carne. O versículo 19 trata dos pecados sexuais. O versículo 20 trata da idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções. 21, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Ou seja, não é só isso, é muita coisa. Se você quer viver pela carne, é isso que você vai encontrar. Se você quer anular a obra de Cristo, a liberdade que Cristo nos chamou, é isso que você vai encontrar. E é esse jugo que você vai jogar para um irmão. É preciso entender a liberdade que nós temos em Cristo e viver pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? E aí o primeiro ponto da lição, ele vai nos trazer vivendo pelo Espírito, andando no Espírito. Andar significa viver, experimentar, praticar e conduzir a vida espiritual. Viver no Espírito é viver em comunhão com Cristo. Viver no Espírito é entender a liberdade pela qual Cristo nos chamou. É amar ao próximo e não impor a ele jugo. Porque Paulo fala, não são as regras humanas que vão te salvar. Não foi para uma santidade legalista que eu vos chamei. Porque a capa do legalismo é uma capa que alimenta a carne. Os irmãos que se apegam a legalismos bestas, a regras humanas, tendem a alimentar a carne e não o espírito. As regras humanas aprisionam o homem. As regras humanas não nos chamam para a liberdade, nos chamam para o aprisionamento.
As regras humanas podem até trazer uma capa de santidade, mas por dentro são sepulcros caiados. As regras humanas nos trazem uma escravidão pela qual Cristo não nos chamou. As regras humanas destroem a fé. E essa fé é a fé que produz uma vida pelo Espírito Santo. Aqueles que não conheceram a liberdade em Cristo tendem a aprisionar o homem nas regras do homem. Aqueles que não conseguem entender a liberdade pela qual Paulo anuncia o Evangelho, que não é a liberdade de fazer o que se quer, mas é uma liberdade de viver para o Espírito e produzir frutos que o Espírito Santo, daqui a pouco eu vou tratar desses frutos. É por não entender a graça que as pessoas muitas vezes aprisionam os outros. No ponto 1 da lição ele diz a vida no Espírito, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diz, não ande na carne, alimentem o espírito. Por quanto mais vocês alimentam o Espírito, melhor, porque o Espírito traz liberdade. E por que nós devemos andar no Espírito? É o ponto, ainda do ponto 1, mas no item 2 da lição. O crente em Jesus deve andar no Espírito, deve andar de acordo com o Espírito Santo, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Era isso a preocupação de Paulo. Se você não andar no Espírito, você vai alimentar as obras da carne. E tem alguns cristãos judaizantes que estão chamando vocês para viverem de acordo com a lei. E a lei só vai te levar para as obras da carne. Mas vem aqui, irmãos, o que está acontecendo com vocês? Paulo, até em Gálatas capítulo 5, ele diz quem é que está iludindo, quem é que está atrapalhando vocês. Vocês estão sendo atrapalhados, tem alguém que está tentando escravizar novamente vocês. É como por isso que Paulo fala no capítulo 5, versículo 4, vocês estão sendo chamados para a escravidão. Se vocês voltarem para a lei, vocês vão cair da graça. Veja que quão grave é isso, quão grave é você não conhecer a liberdade que a graça de Cristo nos dá. Aí a pergunta é, como é que eu vou andar em espírito então? Eu sei que andando em espírito eu não vou alimentar as obras da carne. Estou sabendo que andar em espírito vai me fazer não alimentar os desejos da carne, mas como é que eu ando em espírito? Se ando em espírito entendendo a palavra de Deus, orando e lendo a palavra. Essas são as duas maneiras melhores de se entender o que é andar no espírito, é ler a palavra, saber qual é a vontade de Deus e orar. Estar em contato, em comunhão com Deus e falar com o seu Espírito Santo. Nos dê graça suficiente para que nós venhamos a produzir os frutos do Espírito. E a preocupação de Paulo é essa, porque no versículo 17 do capítulo 5, antes de começar a leitura, ele fala porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ele se opõe. Por isso que as pessoas dizem, muitos autores, teólogos dizem que não se pode existir o cristão carnal, porque a carne e o espírito eles não se bicam, eles se opõem. Ou você é cristão ou você é carnal, ou você alimenta o espírito ou você alimenta a carne. Uma coisa ou outra, não dá para alimentar as duas e viver como o mundo quer e viver como Cristo quer. O apóstolo João, ele fala justamente isso. Se você amar o mundo, você não tem como servir a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Cristo não nos chamou para a escravidão.
E aqui no ponto 2 da lição diz o confronto entre a carne e o espírito. E aqui ele vai falar dessa guerra que nós vivemos diariamente entre a carne e o espírito. E vai vencer aquela que for mais alimentada na minha e na tua vida. O que é que você alimenta? Se alimenta mais a carne ou alimenta mais o espírito? Como são os teus dias? Quais são as tuas prioridades diárias? Quando você tem um tempo livre, o que é que você busca alimentar? Porque se a luta é diária, como o apóstolo Paulo diz, eu preciso alimentar um dos lados. E qual é o lado que você está alimentando? É o lado carnal ou o lado espiritual? Quando eu tenho um tempo livre, eu vou maratonar uma série da Netflix ou eu vou maratonar um Novo Testamento? Quais são as tuas prioridades de vida? Não estou dizendo que assistir série é errado, mas priorizar. Muitas vezes você tem pouco tempo no seu dia. E às vezes nós dedicamos a nossa vida, a nossa semana, para o trabalho lá fora. E temos que glorificar a Deus no nosso trabalho. Mas o que é que nós fazemos naquele momento que nós temos livre? Será que nós estamos alimentando o espírito ou alimentando a carne? Será que nós estamos procurando alimentar o espírito? Porque numa guerra diária vai vencer aquilo que eu alimento. E o espírito vai ser alimentado pela palavra de Deus, pela oração. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais forte eu fico. Não pelas minhas forças, mas pelas forças que o Espírito Santo me dá. No ponto 2.2, ele fala das obras da carne. Como eu comentei com vocês, olha, a preocupação de Paulo é voltar a viver pela lei, porque a lei vai alimentar a carne. Porque o ser humano ele vai achar que vai conseguir ser salvo pelos próprios méritos. E quando ele começa a olhar para si, ele não vai encontrar coisas boas. Ele não vai se perdoar. Ele não vai entender a graça. Ele vai voltar para o jugo da escravidão da lei. Porque Paulo disse, se você está se preocupando em se circuncidar, então você está cumprindo uma das leis, mas você vai ter que cumprir o resto também. E você vai perceber que você não consegue, porque só existiu um que conseguiu. E esse um se chama Jesus Cristo. E Ele está nos chamando pela sua graça, para que somente pela fé nós possamos cumprir toda a lei, não por nós, mas por Ele. A lei, ela é pura, ela é santa, ela nos mostra quem somos. E a lei diz, olha, se você for cumprir pelas suas forças, você não vai conseguir. A lei, ela aponta não para mim e não para você. A lei aponta para Cristo. E nele a lei é cumprida integralmente. E é nele que nós somos salvos, é nele que nós somos libertos. E ele nos liberta de todas essas obras da carne. Orgias, bebedices, ódio, discórdia, dissensão, facção, inveja, embriaguez, tudo. Nisso nós somos libertos quando andamos pelo Espírito Santo. E aí depois no ponto 3, ele fala do avivamento pelo fruto do Espírito. Ele diz, já vocês que são alimentados ou alimentam o Espírito, eu vou te mostrar então as obras que vocês devem averiguar se existem na minha e na tua vida. O que o apóstolo Paulo diz é, quer saber se você está andando no Espírito? Quer saber se você está alimentando mais o Espírito do que a carne? Vejam os frutos. Veja o fruto do Espírito. Analise se essas coisas que eu vou ler agora acontecem na tua vida. Paulo falou, olha, o fruto do Espírito é amor. Você ama o seu próximo? Vou fazer retóricas, tá? Alegria. Você é livre? Você é alegre? Você é feliz? Cristo é a suficiência da tua vida? Porque o fruto do Espírito nos dá uma alegria. Porque nós sabemos que nós podemos perder tudo, mas se nós temos a Cristo, nós ainda somos felizes.
Paz. Você tem aquela paz que excede a todo entendimento em momentos difíceis. Eu tenho que aprender. Só a preocupação em ter que aprender já mostra que você teme ao Senhor. E já mostra que os frutos do Espírito estão em tua vida, porque às vezes nós buscamos ter paz que excede a todo entendimento. Às vezes não conseguimos, mas não nos culpemos por isso, porque a breve e a simples preocupação em de não conseguirmos a essa paz, mas que estamos em busca dela e que Deus vai dar essa paz. Oremos para que essa paz seja alcançada, que é um fruto do Espírito. Paciência. Esperei com paciência no Senhor. Benignidade. O Senhor é bom. Você é bom. Você faz o bem. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Tanto é que ele fala, contra essas virtudes não há lei. Contra essas virtudes você não vai, não exista lei nenhuma que possa te condenar, porque esses frutos refletem a obra do Espírito Santo em tua vida. E contra isto não há lei. É lindo, gente, a lição, é lindo isso, a graça de Deus Pai. E é para ela que Cristo nos chamou, para essa liberdade. E aí então, o que Paulo diz, olha, vocês precisam mortificar o pecado. E para vocês mortificarem o pecado, vocês têm que mortificar a carne diariamente. É difícil, irmãos. É difícil demais. É muito difícil mortificar, lutar, quando nós vivemos num mundo em que olhamos para um lado, nós vemos o alimento da carne diária, seja numa série, seja numa música, seja andando na rua, qualquer coisa faz com que o homem seja alimentado pela carne, não pelo Espírito. Se nós crentes não nos voltarmos para a palavra de Deus, se não orarmos em sua dependência, tendemos a alimentar a carne. E as obras da carne, nós sabemos quais são. Porque o Espírito nos dá vida, e vida em abundância. Então, irmãos, eu oro ao Senhor que Ele nos dê força, discernimento, para que possamos viver segundo o Espírito. Para que aquela fé que nos traz a confiança em Cristo, em que Cristo nos fez e nos deu, que ela possa permear a minha e a tua vida. Então, irmãos, que Deus vos abençoe, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o teu dia, a tua vida e a tua semana. Esse é o meu desejo, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos.